Sejam muito bem-vindos ao segundo momento do último dia do primeiro Congresso Baiano de Defesa do Consumidor, promovido pela ABDECOM em parceria com o Ministério Público do Estado da Bahia. Retomamos nossa atividade solicitando a máxima atenção de todos e, por gentileza, de manter os celulares no modo silencioso. Pela manhã, nós tivemos a oportunidade de ouvir brilhantes palestras, como do advogado e presidente da Presupom, Dr. Bruno Miage, do representante da Ibametro, do representante da Vigilância Sanitária, do representante do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar da Bahia e do promotor de justiça, Dr. Célio Mendes. Nesta tarde, daremos continuidade ao Congresso com exposições de igual relevância, cujos temas são o superendividamento do consumidor, enfrentamento ao superendividamento, a implantação do juizado de apoio ao superendividado do TJ Bahia, direito do consumidor e a proteção ao meio ambiente, direito do consumidor, algumas reflexões em casos práticos. Agora, é com grande satisfação que recebemos as ilustres autoridades que irão compor a mesa de honra. Convidamos para presidir a mesa o senhor Bruno Moitinho, graduado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, advogado, diretor jurídico da Associação Baiana de Defesa do Consumidor, mestrando em Direito Público pela UFBA e atualmente especializando-se em Direito Urbanístico e Ambiental pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e em Direito Ambiental pela Universidade Federal do Paraná. Temos a honra de convidar também a professora doutora Josiane Suzano. Graduada em Direito pela Universidade Federal da Bahia em 94, a professora é especialista em Direito Público, mestre em Direito Privado e doutora em Direito pela mesma universidade. É promotora de Justiça, titularizando a 5ª Promotoria de Justiça do Consumidor, além de lecionar na Universidade Federal da Bahia, no Programa de Pós-Graduação em Direito Civil da Faculdade Baiana de Direito e da Fundação Faculdade de Direito da UFBA. A professora debruça-se ainda sobre a coordenação e supervisão científica da Associação Baiana de Defesa do Consumidor, além de ser a diretora adjunta para associações do Brasil. Seguimos convidando o senhor Laércio Alves da Silva Neto para a composição da mesa. Graduando em Direito pela Universidade Federal da Bahia, Laércio Neto é presidente do Conselho Diretor da Associação Baiana de Defesa do Consumidor e presidente em exercício da ABDECOM. Chamamos agora para compor a mesa a doutora Cíntia Terezinha Moura. A doutora Cíntia possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, especialização em Direito Processual Civil e mestrado em Instituições de Direito do Estado, ambos pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. A doutora também é juíza de Direito desde 1998 e docente na Escola Nacional de Formação de Magistrados. É com grande prazer também que convidamos a senhora Fabiana Pellegrino para a composição da mesa. A doutora Fabiana Pellegrino é graduada em Direito pela Universidade Federal da Bahia e juíza de Direito do Juizado Civil de Apoio ao Superendividado, tendo como obra a tutela jurídica do superendividamento. Temos a honra de convidar, por fim, o senhor Leonardo de Medeiros Garcia para compor a mesa desta tarde do primeiro Congresso Baiano de Defesa do Consumidor. Nosso convidado é graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestrando em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É procurador do Estado do Espírito Santo e professor da Escola da Magistratura do Estado do Espírito Santo. A partir de agora, o presidente da mesa, senhor Bruno Moitinho, dará sequência a este congresso. Boa tarde a todos e a todas. É com imensa alegria que dou início à última mesa do primeiro Congresso Baiano de Defesa do Consumidor. E é uma honra estar presente aqui junto a juristas renomados e perante uma grande plateia nesse evento que é organizado em parceria do Ministério Público e a ABDECOM, que tem uma honra e o prazer de participar desde o início. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a doutora Cíntia Terezinha Moura, que vai falar sobre o superendividamento do consumidor, algumas reflexões e casos práticos. Boa tarde a todos. Professor Bruno, eu agradeço a gentileza do convite. É realmente uma grande responsabilidade estar aqui para substituir a nossa querida professora Karen,
que foi vitimada, infelizmente, por questões de violência urbana, né? E nós prestamos a ela uma solidariedade. É uma pessoa muito querida a nós, muito antes de uma colega, uma pessoa maravilhosa, como todos sabem. E vocês esperavam, então, aqui uma loira de olhos azuis? Eis-me aqui, né? Agora eu vou ter que fazer do limão uma limonada. Vamos lá. Com licença para ficar em pé. Bem, primeira questão. Eu não acredito em juízes encastelados. Eu acredito em juízes que reconhecem que não tem só uma função jurisdicional, e sim também uma responsabilidade social e política. E nessa feição não há que se falar em inércia. Nós temos que agir, nós temos que buscar soluções. Porque se ficássemos apenas nos gabinetes, despachando e sentenciando em audiências, enfim, se isso resolvesse o volume de processos que nós temos, então nós não teríamos mais processos em gabinete. Tá? Nós temos que buscar um reequacionamento dessa questão. Eu trago para vocês 2 experiências de implantação com inovações na questão do tratamento da situação de superendividamento do consumidor. E à medida em que eu for apresentando isso, nós vamos trazendo algumas questões para reflexão. Antes, a primeira comarca, voltando, o problema é a pecinha. Essa comarca fica a 330 quilômetros de Porto Alegre. Né? Quer dizer, um pouquinho longe, assim, para vocês, né, irem até lá. Mas, se estiverem no sul, vale a pena, porque é uma comarca que tem um patrimônio histórico e cultural maravilhoso, né? Uma topografia, a questão hidrográfica é belíssima, ela é servida pelo mar e pela lagoa, os patos. Praticamente um arquipélago, não fosse a estrada que liga o centro à Praia do Cassino, que é a maior praia em extensão territorial do mundo. Né? Então, é uma cidade portuária, né, como vocês devem saber, né, e que cresceu muito nos últimos anos e agora enfrenta dificuldades. Bom, por que eu coloquei essa lâmina? Para mostrar que a questão do superendividamento do consumidor, ela se desenvolve lá na comarca de Rio Grande, onde eu atuei durante 3 anos, dentro de um contexto de interação social com o magistrado, né, com todas as forças vivas da comunidade, institucionais, né, ou não. Então, nós temos ali uma resenha de outras ações, né, que eu vou passar em revista rapidamente para vocês compreenderem o contexto no qual nós trabalhamos na ocasião. Nós tínhamos uma lei municipal aprovada em 2002 que falava do reaproveitamento das refeições não servidas em restaurantes industriais e comerciais. Contudo, essa lei nunca fora regulamentada. Então, num evento do meio ambiente, porque eu coordeno a unidade ambiental do Tribunal de Justiça, que tem competência sobre todas as comarcas, né, e as questões administrativas do tribunal também, nós, acumulando com a jurisdição, né, nós tínhamos que trabalhar sobre a perspectiva da sustentabilidade. E verificamos que havia esse vazio. Então, fizemos através de forças vivas da sociedade, a organização civil se debruçou sobre a causa, conseguimos regulamentar a lei. Tá? Aqui é o grupo que se reunia religiosamente todas as quartas-feiras à noite. E conseguimos, através de um projeto piloto, que as refeições chegassem ao destino adequado. Tá? Isso tudo com protocolos de vigilância sanitária, tudo adequadamente como deveria ser. A outra inserção é com a comunidade escolar. Nós levávamos o corpo discente e o docente para dentro do foro e lá eram realizadas diversas atividades. Esse corpo docente ele foi capacitado, né, em 2 ocasiões, né, que eu tenho os registros, depois isso vai ficar tudo para vocês, porque nós temos um segmento dessa metodologia é desenvolvido em Porto Alegre. Mas para Porto Alegre, região metropolitana de Porto Alegre, não atinge as demais comarcas. Então, nós interiorizamos isso, né? E esta iniciativa faz com que as crianças e os próprios professores
conheçam a realidade forense, o porquê da morosidade do sistema judicial, tá? Como é que se dá a corresponsabilidade da sociedade numa cultura de litígio, pelo litígio, né? De que forma a sociedade colabora para que essa situação esteja caótica como está. E as crianças então assumem, aqui os professores fazem uma teatralização, às vezes eles trabalham com questões de memória do Poder Judiciário, às vezes é o próprio caso que vai ser julgado, como por exemplo na faixa etária inicial, até 10 anos de idade, eles julgam valores, num episódio de uma fábula infantil. E assumem mesmo as posições, podem ver ali como jurados, como juiz, como promotor, defensor, advogado, testemunha de defesa, o réu, a vítima, até a imprensa tem papel aí nesse cenário. Essa é a equipe de professores, né, que foi treinada e habilitada a treinar outros professores para fazer o mesmo. Falando da questão da gestão ambiental propriamente dita, nós fizemos uma parceria com a nossa Universidade Federal de lá, que é a FURG, para desenvolvermos uma metodologia para a medição de gases de efeito estufa na rotina forense. Tá? Esse estudo acabou sendo encampado pela unidade ambiental do tribunal e está em andamento. E criamos a nossa unidade ambiental local para gerenciamento da questão do prédio e das inter-relações com os demais organismos da comunidade. Trabalhamos também com a comunidade na gestão dos resíduos da construção civil, porque esses adventos das plataformas marítimas que foram encaminhadas para Rio Grande fez com que houvesse um boom no mercado imobiliário e com isso muitas zonas de bota fora de resíduos, né? E como nós temos muitos corpos hídricos lá e mesmo a reserva do Taim também, nós tínhamos uma preocupação muito grande na construção de soluções para isso. Aqui alguns equipamentos públicos, é uma estação de triagem, uma cooperativada já na zona de compactação do lixo, né, dos resíduos. Aqui a equipe, um foro muito grande, muitas unidades jurisdicionais, então a equipe é grande. Né? E aí chegamos na questão do superendividamento. Bem, nós chegamos lá, na região sul do Rio Grande do Sul não tinha nenhuma referência em relação ao tratamento da situação de superendividamento. E aí, como eu sempre faço, eu procuro ouvir a comunidade e ver as necessidades, ver as peculiaridades. O que eu fiz? Peguei a minha mochilinha e fui, né, buscar parcerias. Então fomos à Defensoria Pública, à Câmara de Dirigentes Logistas, à Prefeitura, à DPE, à Defensoria Pública, né? Fomos ao PROCON, à Universidade, enfim. Né? E aí sentamos, conversamos, nos organizamos e conseguimos homologar isso numa proposta. E nessa proposta, nós temos um modelo multilateral de tratamento da situação de superendividamento, que eu vou explicar depois como é que ele se desenha. Isso está homologado ali, temos as referências do número do convênio, número do processo administrativo. A fase seguinte foi treinar quem iria fazer o acolhimento do consumidor e também quem iria acompanhar ou presidir as audiências de renegociação. Aí elegemos um bairro, que foi a nossa fase piloto, fomos até lá, fizemos uma exposição ali na comunidade mesmo, foram atendidos, foram encaminhados para as primeiras sessões de renegociação, fizemos uma avaliação. E a partir dessa avaliação é que nós começamos a divulgação em larga escala de que esse serviço estaria à disposição da comunidade. Para fazer essa divulgação, existe uma questão importante. Não havia ainda um registro da participação do Poder Judiciário com voz e sem voto no âmbito do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor. Foi o que fizemos. Nós fomos até o Conselho de Defesa do Consumidor, passamos a participar das reuniões e expusemos o projeto, o que ele pretendia, né, qual era a necessidade social da implantação disso. E conseguimos então que o Fundo Municipal custeasse as inserções em mídia de uma campanha de esclarecimento, né, sobre a questão do que vem a ser o superendividamento, se a pessoa então se encontrava em situação de superendividamento, como poderia evitá-lo e o que deveria fazer em caso de se encontrar nessa situação. E também colocando à disposição os pontos de atendimento do serviço. O nosso atendimento, ele é descentralizado e volante. Eu vou explicar em seguida. Então,
Então, as inovações são ter um pacto onde cada instituição assuma uma porção de responsabilidades. São competências definidas dentro de um fluxo para maximizar a proteção do consumidor. Por isso, a ideia do modelo multilateral. Outra questão, os membros do PROCON foram inseridos neste processo, saindo daquele mero papel administrativo. Eles passaram a ser treinados como facilitadores para fazer a recepção, a acolhida do superendividado e também para conduzirem as próprias sessões de renegociação. Obviamente, todo um treinamento específico para isso. Esse atendimento volante, no que consistiu? Aproveitando já mais adiante, no segmento dos trabalhos, o sucesso que a iniciativa alcançou, nós lançamos a ideia no Conselho Municipal da aquisição de uma unidade volante, porque dadas as especificidades geográficas do município e também pelo fato de a grande extensão do seu litoral, o município lindeiro não ter PROCON e poder servir também a Costa Doce, que é ali em Pelotas, o município vizinho, nós propusemos que, ao invés de fazermos postos avançados, nós pudéssemos ter uma unidade volante. E isso foi apresentado ao Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, que compartiu com o Conselho Municipal a aquisição desta unidade. O Conselho Estadual participou com 80% e o Conselho Municipal com 20%. E descentralizado o atendimento,